Agora que não tem tanta teoria, está um pouquinho mais tranquilo para a gente, vai, vamos lá. Então, módulo 74, ótica 2, página 79, todo mundo. Então, como eu tinha comentado com vocês, vamos só relembrar a ideia de derivada, tá? Eu vi que então só um aluno aí já viu derivadas parciais, né, que é a regra da cadeia. Então, conceito da derivada. A derivada ela pode ser usada para determinar a taxa de variação de uma grandeza devido a alterações sofridas em outras grandezas, em relação a outras. Ela também pode se compreender, a gente pode compreender a derivada como o coeficiente angular da reta tangente, a função em cada ponto, indicando a taxa de variação dessa função em relação ao seu próprio argumento, a tangente do ângulo de inclinação. Tá? Essa é a ideia da derivada. Bem, a maioria de vocês, acredito que todos, né, já viram a derivada de uma função polinomial. É aquela derivada tranquilinha, basiquinha, onde eu tenho uma função, pego essa função, derivo termo a termo, derivo o primeiro, derivo o segundo, derivo o terceiro e assim por diante. Ó, uma função genérica, a t elevado a n. O que eu faço? Eu pego esse n, a regra do tombo, né, que o pessoal no ensino médio fala, coloco o n aqui na frente. Então, a derivada desse s, dessa função s em função do tempo, coloco o n na frente, eu derivo cada termo. Então, n a t elevado a n menos 1. Então, eu diminuo 1 desse n aqui. Aqui, a derivada de bt elevado a 1 é b, tá? Porque fica 1 na frente, fica t elevado a 0, t elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes b vezes 1 dá b. E a derivada de uma constante, ela é 0. Tá? Por quê? Porque é a mesma coisa que se tivesse um t elevado a 0 aqui, né? E na hora que eu derivo, eu não coloco esse 0 multiplicando na frente, então ficaria 0 vezes c vezes t elevado a menos 1, isso dá 0. Tá? Então, derivada de um número vezes t elevado a 1 é só o número, derivada de uma constante é 0. Um exemplo prático disso, uma função, derivada de uma função, imagine que o s é essa função do quarto grau, vamos derivar esse primeiro termo, então vai ficar 4 vezes 5t elevado à terceira, né? Ó, o 4 foi para frente, diminuiu 1 do 4, 4 virou 3. Vamos derivar o amarelo. 2 vezes t ao cubo, coloca o cubo na frente, fica 3 vezes 2, t elevado ao quadrado, diminuiu 1. Derivada de 6t ao quadrado, coloco o 2 na frente, aqui está o 2, vezes 6 vezes t elevado a 1. Não precisaria ter colocado esse 1, só estou colocando para mostrar que alterou. Derivada de um número vezes t elevado a 1, é só o número. Derivada de um número é 0. Se não tem constante, se não tem a variável da qual está derivando, ela vira 0. Então, acredito que a derivada de uma função polinomial está tranquilo para todo mundo. Tudo bem? Algum problema aqui com derivada? Não? Ok, beleza. Então, agora vamos para a ideia nova, que poucos de vocês devem ter visto, mas que é válido saber, é super fácil, tá, a regra. A derivada de uma função composta, também chamada de regra da cadeia. A ideia é muito básica e simples, tá, gente? Imagine que eu tenho duas funções. Uma função, o y em função de u, mas o u é uma função de x. E as suas derivadas, dy du e também du dx. Y e u são funções de x. Então, por y ser função de u e u ser função de x, o y também é função de x. Se eu peço para você derivar y em função de x, mas eu estou vendo que y é função de u e u que é função de x, a ideia é a derivada do y em função de x é a derivada parcial de cada uma delas. Então, dy du, du dx. Tá? Então, eu derivo esse cara em função de u, e daí depois eu derivo esse cara em função de x. Então, dy a dx é dy du, du dx. Derrom de u, de y derrom de u, derrom de u, derrom de x. Então, a derivada de uma função composta é o produto das derivadas de suas componentes. Ok, pode ser que ficou confuso para alguns isso daqui. Então, vamos para um exemplo. E vocês vão ver que no exemplo fica tudo mais fácil, tá? Ó, imagine que eu quero derivar esse cara aqui. Uma das alternativas era abrir esse cubo, né? Esse cubo
multiplicar tudo 3x mais 1 vezes 3x mais 1 vezes 3x mais 1, pega os quadrados aí, abre tudo isso, vira uma equaçãozinha gigante e daí sai derivando ela, tá bom? É uma situação. Você poderia fazer e você ia resolver da mesma maneira e ia dar o mesmo resultado. Só que a ideia da regra da cadeia é simplificar a tua vida e você não ter que abrir uma função para daí sair derivando termo a termo. Então aqui, ó, o y é uma função de um elemento que está em função tá, ao cubo. Então eu posso chamar tudo isso aqui dentro de u. E daí se eu chamo tudo isso de u, o y é u ao cubo. E o u é 3x mais 1. Concordam que até aqui foi super de boa o que eu fiz? Eu peguei o elemento aqui dentro que é gigante, que eu teria que abrir e tudo mais, e chamei ele de u, e daí então u é 3x mais 1, e o y é u ao cubo. Agora, vamos olhar para o que eu tinha escrito lá do lado esquerdo para vocês. Se eu derivo y em função de x, eu vou ter que só derivar y em função de u, e a derivada disso é fácil. E depois, derivar u em função de x. E a derivada disso é ridícula. Ó. E acabou. Multiplica uma derivada pela outra. A derivada de uma função composta é o produto das derivadas das suas componentes. Então, eu derivo uma componente, eu derivo a outra e multiplico uma pela outra. Simples assim. Tá? Ó, vamos então fazer essa derivada aqui. Ao invés de abrir tudo isso e virar um monstro gigantesco, eu acabei de falar para vocês que a derivada do y em função do x é y em função do u e u em função do x. Derivem y em função de u. Vamos derivar esse cara aqui, ó. Da quanta derivada de u elevado a 3 em função de u? E aí, quanto que dá isso? Perfeito, Mike. Isso mesmo. Perfeito, Melo. Tranquilo, né? Super fácil essa derivada aqui azul. 3u elevado ao quadrado. Rápido, é fácil, é muito prático. Então, eu vou colocar aqui 3u elevado ao quadrado e vou multiplicar, pasmem, por essa derivada aqui. Derivem 3x mais 1. Quanto que dá a derivada de 3x mais 1? Pronto, acabou, gente. Ó, 3u ao quadrado, a derivada do azul, vezes a derivada do u em função de x. Fica 3 vezes 3x mais 1 ao quadrado vezes 3. Ah, professor, mas daí agora eu tenho que abrir aqui? Não, gente, já fiz a derivada. Se o exercício perguntar, se ele fala, por exemplo, ó, isso aqui é a aceleração, sei lá, qualquer coisa assim. Calcule a aceleração no tempo 1. Você coloca o tempo, que daí seria em futuro em função do tempo, né? Colocava 1 aqui, 3 vezes 1 mais 1 ao quadrado vezes 3, 3. Ponto, acabou. Tá? O importante é conseguir derivar. Daí, depois que derivar, você vai substituir a variável que ele deu, pelo valor da variável que ele deu. Ao invés de abrir tudo isso aqui, depois derivar cada um dos termos, eu olhei para essa coisinha aqui dentro e chamei de u, e a derivada disso é ridícula, e a derivada daquele negocinho ali dentro também é ridícula, é só multiplicar a derivada de um pela do outro. Isso é a chamada regra da cadeia. A derivada de uma função composta, ou também chamada de derivada parcial, tá? Porque eu estou pegando um elemento e derivando, depois pegando um outro maior e derivando também. Tá bom? Então, pegaram a lógica? Como é tranquilo? Tá? Notem só que daí ficou u aqui, né? Ele ficou 3u ao quadrado vezes 3, e daí eu peguei esse u, o que, que é u mesmo? 3x mais 1. E substituí aqui, ó, por 3x mais 1. Esse u que está aqui. Ó, esse u, eu substituí pelo u que eu sabia quanto valia. 3x mais 1. Tá? E daí, ó, derivada em 2 passos, na verdade. Na verdade, você nem conta isso, né? Porque isso daqui você sabe. dy du, du dx, então derivada em um passo só. Tá? De uma função que ia dar um trabalhão para calcular. Tá? Para calcular primeiro, para depois derivar cada termo, passo a passo. Tudo bem, gente? Pegaram o que é a regra da cadeia? Eu chamo um elemento de u, e isso daqui é uma função. Então, para derivar isso aqui em relação a x, eu derivo o em relação o y em relação a u, depois o u em relação a x. Derrom de y, derrom de u, derrom de u, derrom de x. Beleza. Dúvida? Dúvida?
Não? Tá. Então, vamos para exercício. Não vou mostrar o produto e quociente, não. Pode ser que numa próxima aula daí eu pegue e mostre, só que daí eu vou ter que criar um slide para isso, do produto e quociente também. Vocês querem que eu mostre para vocês a derivada de produto e quociente? Derivada de um, normal de um vezes a derivada do outro, menos a derivada de um vezes a normal do outro. Ok, tá bom. Então, numa próxima aula eu mostro a derivada, a regra de produto e quociente da derivada, tá bom? Eu vou ver primeiro qual é a matéria para ver se vai dar tempo, mas eu vou tentar colocar, embutir isso na próxima aula. Daí a gente vai brincando com derivada, vendo todas as possibilidades, tá? Então, agradeço ao Vininho que deu essa ideia, tá bom? Ó, vamos lá, gente. Primeiro exercício, página 79, todo mundo. A imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Se esse é colocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o objeto da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correspondente. Primeira coisa, esse é um espelho côncavo. Para a imagem ser metade do tamanho do objeto, isso significa que o objeto só pode estar em uma posição, mais ou menos em uma posição. A integral, eu vou precisar de um curso inteiro para dar integral para vocês, daí é punk. Vamos lá. Ó, primeiro caso. Vininho é tarado no cálculo. Ó, não, a integral é fantástica, mas tipo, 6 meses só estudando limite derivada integral e mesmo assim você sai de lá atordoado, quase que sem entender. Tá? Vocês vão ver. Quando vocês estiverem no cálculo 1, fazendo o cálculo 1, vocês vão ver como é punk, o cálculo 1 de verdade, não o cálculo do ensino médio. Ó, objeto, a única posição onde a imagem de um espelho côncavo fica menor do que o objeto é quando ele está antes do centro de curvatura, que a imagem fica aqui, tá bom? Aqui está o objeto, aqui está a imagem. Isso daqui é o P, né? Isso eu vou chamar de P1, porque tem duas situações no exercício. E daí, nesse primeiro caso, eu posso escrever que A1 é F sobre F menos P1. Ele falou que é metade do tamanho do objeto. Daí eu pergunto para vocês, quanto que vale o A1, que é o aumento linear? Vale quanto? Ei, respondam para mim. Vale quanto o A? Isso aí. Pessoal, na primeira situação, o objeto, a imagem de um objeto formado por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Então, 0,5. Teve vários que colocou 0,5 ou meio, né? Pessoal, só teve um aluno aí que acertou. Perfeito, Cecília. Agora 2. Vininho e Cecília acertaram. Não é meio, é menos meio, ok? Por que menos meio? Olha essa imagem como é. Ela é invertida, tá bom? Então, é menos meio, porque você quer colocar meio, porque a imagem é metade do objeto, poderia colocar 0,5 ou 1 meio, tanto faz, mas menos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Essa imagem, eu até desenhei aqui para chamar a atenção de vocês. Se a imagem é invertida, então é menos, tá? Menos meio, F sobre F menos P1. Aqui, agora multiplica em cruz, né? Vai ficar menos 2F, F menos P1. Vou chamar isso aqui de equação 1, deixar ela guardadinha aqui. Portanto, tem um monte de variável, né? Tem duas variáveis, uma equação só. Não resolvo, não saio daí. Agora vamos olhar para o caso 2. No caso 2, o exercício falou que a imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Tá? Então, poderia ser isso aqui, ó, essa situação onde eu coloco o objeto aqui, eu andei 15 centímetros na direção do espelho, então a minha imagem ela vai ficar com o dobro do tamanho. E aqui vai ser P2, que é P1 menos 15. Tá? Então, P1 menos 15 é o tamanho P2. E daí, vamos para a equação. A é F sobre F menos P. Esse A aqui, então, vale quanto?
Quanto vale o A agora? Agora sim, tinham respondido aí para a primeira situação, mas na verdade era para a segunda. E aí? Agora vale quanto? O A. Perfeito, Vininho. Perfeito, Mike. Melo, perfeito. Isso aí. Isso mesmo, Melo. Então, o A agora vale menos 2. Por que menos, professor? Invertida. Então, essa imagem estando invertida, esse A é negativo. Tá? Então, é o dobro. Ser o dobro significa A vale 2. Mas se é mais ou menos 2, eu tenho que saber como está a imagem. Porque só falar que é o dobro não está indicando para mim se ela é direita ou invertida. Tá bom? Então, menos 2, F sobre F menos P2, né? Só que ó, o P2, eu já estou substituindo por isso aqui, P1 menos 15. Tá aqui, P1 menos 15. Daí vamos brincar um pouquinho com essa equação. Primeiro eu passei esse menos, né, multiplicando os dois, então fica menos P1 mais 15. Daí passa tudo isso multiplicando 2, o 2 dividindo, depois passa o 15 para o outro lado, que estava positivo, fica negativo. Então fica F menos P1, é menos F sobre 2, menos 15. E daí vamos comparar a equação 1 com a equação 2, ó, a gente caiu na mesma, né? F menos P1, F menos P1. Então a gente pode comparar essas duas. Fica menos 2F igual a menos F sobre 2 menos 15. Isso significa, passo 15 para lá, o 2F para o outro lado. Fica 2F menos F sobre 2. E do outro, 15 positivo. 3F sobre 2, passo 2 multiplicando dá 30, o 3 dividindo dá 10. Então o foco vale 10 centímetros. Então, foco vale 10, alternativa certa, letra D. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida. Só faltou atenção nesse. Existe uma outra possibilidade, gente. Esse segundo caso aqui, eu achei uma resposta, beleza, vale 10 centímetros. Mas existe uma outra possibilidade para que isso aconteça. Ó. Onde que estaria a imagem? Digam aí para mim. É um espelho côncavo, né? O espelho côncavo pode dar uma imagem maior, ou seja, o dobro, aqui, ou então onde? Ou então se essa imagem fosse aqui, e ela fosse virtual, e daí esse sinal não seria negativo, esse sinal seria positivo. Perfeito, Vinícius, isso mesmo. Então, na segunda situação, eu coloquei esse caso, mas poderia ser o outro. Tá? Vamos ver o que acontece com o outro, porque assim, você tem que analisar todos os casos possíveis. A gente já chegou numa alternativa, letra D, mas vamos analisar um segundo possível caso. Então, ó, tirem um print, e daí eu vou fazer o segundo caso linha, vamos dizer assim, aqui do lado direito mesmo, tá? Print, então, todo mundo e vamos lá. Ó, um outro segundo caso. A gente também poderia, no segundo caso, raciocinar em termos de uma imagem virtual. Então, o objeto está aqui e a imagem está lá atrás. E ela ser o dobro. Então, o P2, eu andei 15 centímetros, eu não sei quanto vale isso aqui, então eu andei 15 centímetros, porque o exercício falou. E essa imagem é um A2, onde esse A2 é positivo. Por quê? Porque essa imagem é direita e não invertida, do jeito que eu tinha colocado lá. Então, ó, esse cara ficou mais. Tá? Bem, se a única diferença para o caso do caso 2 original para esse caso 2 é que lá antes era menos, aqui é mais. Porque antes era uma imagem invertida, aqui é uma imagem direita. Daí, se você continuar aqui, tá? Daí, depois vocês dão uma olhada, vocês vão tirar o print, vocês vão fazer essa continha aqui, vocês vão achar isso, ó. Ah, mas está errado isso, professor? Não, de jeito nenhum. Só não está nas alternativas, ok? Então, existe essa outra possibilidade, mas não tinha alternativa, só tinha a alternativa daquela primeira possibilidade do segundo caso, tá? Mas isso aqui não está errado, hein? Não está errado, só não tem alternativa, tá bom? Porque você poderia ter feito esse segundo caso direto e ter dado isso e ter falado, putz, eu fiz besteira, eu errei em alguma coisa, e na verdade não. É só uma das possibilidades do segundo caso. A imagem
ter o dobro do tamanho no espelho côncavo, ela pode ser invertida ou direita. Tá? Tem essas duas possibilidades. Então, só tem a alternativa 10 centímetros ali coerente, então o primeiro e o segundo caso é o que vale. Tá? Tirem print e vamos continuar. Exercício número 2. Ok. Um espelho côncavo de distância focal 12 centímetros reflete a imagem de objeto pontiforme situado no seu eixo principal a 30 centímetros de distância. O objeto, então, inicia um movimento com velocidade v0 de módulo 9 metros por segundo. Determine um módulo e o sentido do vetor velocidade inicial da imagem, VI, nos seguintes casos. O objeto se desloca ao longo do eixo principal do espelho. Então, esse objeto está descrevendo um movimento ao longo do eixo principal do espelho, ou então perpendicular ao espelho. Tá? Daí ele deu dado 1 mais x elevado a menos 1 é aproximadamente 1 menos x para x menor ou igual, muito menor do que 1, desculpa, muito menor do que 1. Bem, resolução aqui. Admitamos que a situação abaixo verifique algebricamente que o sentido do movimento da imagem é o oposto da imagem do movimento do objeto. Então, pessoal, das imagens que eu tinha colocado para vocês, quando eu estava com o objeto aqui, a imagem estava aqui, aproximava o objeto, a imagem se afastava, aproximava ainda mais o objeto, a imagem se afastava ainda mais. Então, enquanto o objeto está fazendo esse movimento, a imagem está fazendo o oposto. Tá? Então, você já sabe que a imagem vai ser oposta ao objeto. O vetor velocidade vai ser mesma direção, sentido oposto. Tá? Vocês lembram dessas imagens, né? Ok. Vamos calcular primeiro, usar a fórmula da fimose e vamos calcular quanto que vale esse P'. Então, ó, o meu P tem só 30 centímetros de tamanho, a minha fimose tem 12 centímetros e eu quero descobrir qual é o tamanho da minha P'. Então, 1 sobre o tamanho do meu P é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre F. E vamos passar 1/30 para o outro lado, vai ficar negativo. MMC disso dá 60. E daí o meu P' tem 20 centímetros. Então, ó, o meu P tem 30 centímetros, a fimose tem 12 e a P' do lado tem 20 centímetros. Beleza, vamos guardar essa informação. Eu quero que vocês tirem um print aqui, porque daí eu vou passar para vou apagar tudo, só vou guardar essa informação aqui, tá? Então, print, todo mundo. Usei a fórmula da fimose na situação que ele deu, ainda não usei a velocidade, tá? Melhor fazer circuncisão. A pelinha é punk, essa pelinha mas o P é razoável, vai. Sobra 10 ainda, tá de bom tamanho. Ó, agora, pessoal, aqui é um pulo do gato, tá? Equação de Gauss, 1 sobre P, 1 sobre P' igual a 1 sobre F. Muita atenção agora, tá? Que é uma parte difícil do exercício. Ele está falando em velocidade. E a única informação que eu tenho é relação de posição. Então, se eu tenho relação de posição, para achar velocidade eu faço o quê? Responda aí para mim. Deriva, perfeito. A derivada de um espaço em função do tempo é a velocidade, tá? Exato. Então, eu tenho que derivar, mas espera aí, eu não tenho nada para derivar por enquanto. Então, vamos pegar a equação de Gauss e escrever ela de uma outra maneira. Ó. 1 sobre P é a mesma coisa que P elevado a menos 1. 1 sobre P', P' elevado a menos 1. 1 sobre F não me interessa, gente, porque o foco é fixo. O foco é um número, então o foco é uma constante. É 1 sobre C. Ou 1 sobre K, sei lá, você pode escrever assim. É uma constante que não vai influenciar em absolutamente nada, tá? Então esse cara aqui não importa para mim, até mesmo que quando eu derivo uma constante vira quanto? Vira zero, a derivada de uma constante, tá? Então, ó, P elevado a menos 1, P' elevado a menos 1 e 1 sobre F é uma constante. Agora, qual é o meu problema? Isso daqui é uma função do tempo. Por que isso daqui é uma função do tempo? Porque a posição do objeto varia em função do tempo. E eu não sei qual é essa posição. Tipo, eu não sei quanto vale, se é 2t mais 5, sei lá.
tá? Não sei qual é esse S, se é do primeiro grau, se é do segundo, não faço a menor ideia. Então, o que eu faço? Eu vou chamar esse P, olha o pulo do gato aqui. Eu vou pegar só isso, e eu vou falar o seguinte, o Y é P elevado a menos 1. E o P é uma função do tempo. Então, na hora que eu quero derivar isso aqui em função do tempo, eu vou derivar y em função de p e p em função do tempo. Y em função do p vai ser a derivada desse cara aqui. E derivada da posição em função do tempo, derivada do espaço em função do tempo é quem? É velocidade. Então, a derivada do y em função de p é menos 1p elevado a menos 2. Derivada de espaço. Pensem nesse p como espaço, tá? ds dt é a velocidade, não é v0, hein? Velocidade do objeto. Tá, vou explicar primeiro por que tem que derivar. A ideia é o seguinte, como eu preciso achar as velocidades, tanto a velocidade da imagem quanto a velocidade do objeto, eu sei que a velocidade é a derivada do espaço em função do tempo, tanto para a imagem quanto para o objeto. Tá? Então, para achar a relação de velocidades, e eu só tenho posição, que é espaço, eu tenho que derivar o espaço em função do tempo. Então, eu peguei a posição do objeto, que é uma função do tempo, a posição da imagem, que é uma função do tempo, e eu vou derivar primeiro esse cara, depois esse cara aqui, e daí vamos ver o que acontece no finalzinho. Tá? Então, eu vou derivar a posição. Só que essa posição é uma função, e essa função está em função, está elevado a menos 1. Então, é uma função dentro de uma função. Ou seja, eu vou falar que y é p elevado a menos 1 e o p é uma função do tempo. Então, a derivada do y em função do tempo é y em função de p, p em função do tempo. Ó. Derivada do y em função do tempo é dy dp, dp, dt. Algum de vocês olhou para a resolução desse exercício alguma vez já? Se você olhar na internet, ou você vai chegar em umas equações gigantescas, ou então você vai ver essa derivada, só que a maioria não vai entender porca nenhuma da onde que surgiu, tá? É por causa da regra da cadeia. Então, ó, dy dp, derivem isso aqui em função do p. Fica menos 1 vezes p elevado a menos 2. Ó, derivem espaço em função do tempo. O que é espaço em função do tempo? Velocidade. Agora, vamos fazer a mesma coisa para esse cara aqui. Eu vou chamar de z, né? Vou mudar a letra, só para não confundir. Z é p' elevado a menos 1 e o p' é uma função do tempo. Então, se eu quero derivar esse cara em função do tempo, vou derivar ele em função de p e depois p em função do tempo. Então, ó, dz dt é dz dp', dp' dt. dz dp' é a derivada desse. Como que fica a derivada disso aqui? Ó? Menos 1 na frente, p' elevado a menos 2. E a derivada dp' dt é a derivada da posição da imagem em função do tempo. Espaço em função do tempo é velocidade de quem? Da imagem. Tá? Esse daqui não é zero, é velocidade do objeto, porque o p é a posição do objeto, velocidade da imagem, porque o p' é a posição da imagem. Tá? Então, vai ficar, quando eu tento derivar isso aqui, ó, fica menos 1 p elevado a menos 2 v0, que é esse primeiro elemento aqui, menos 1 p' elevado a menos 2 vi, que é esse segundo elemento aqui. Se você vai buscar na internet a resolução disso, ele faz isso aqui para cá já, ele já joga isso aqui, ele não explica toda essa derivada, essa regra da cadeia. Tá? Então, bem, depois dêem uma olhada numa resolução de internet para vocês verem. É direto de cá para cá. E daí ninguém entende nada. A maioria dos alunos viajam aqui e não conseguem resolver. Tá? Por que apareceu isso? Bem, agora, gente, o que eu posso falar? Posso passar o menos 1 p' elevado a menos 2 VI para o outro lado. Depois passo p' elevado a menos 2 dividindo. Fica VI V0 igual a menos p' sobre p ao quadrado.
Professor, por que a resolução de internet é complicada, assim, pulam vários passos? Sabe, assim, eu acho que não teria um tempo de explicar a regra da cadeia numa resolução de um exercício de espelho, tá? Eu que já conhecia as regras me confundi. Pois é. Então imagine, daí você pega disso para isso aqui, você já conhece as regras, mesmo assim é difícil. Imagine para quem só vê isso e nem conhece as regras. Não fala, pô, nunca que eu vou entender isso aqui, tá? Então, normalmente quando eles pulam vários passos é porque é complicado explicar a regra da cadeia assim tão rápido, tá? Eu tentei lá no slide dessa aula, tá, mostrar a regra da cadeia da maneira mais simples possível, mais prática para vocês, tá? Mas tem muito professor que vai complicar para caramba a regra da cadeia, sendo que é só aquilo, tá bom? Bem, então, gente, ó, na hora que você brinca com esses elementos aqui, VI sobre V0 fica menos P' sobre P ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho V0, eu tenho P' e tenho P, então acho VI. Tá? V0 vale menos 9, igual a menos P' vale 20, P vale 30, dá 2 terços, né, ao quadrado. Na hora que eu passo 9 para lá, fica 4. Esse menos 9 com menos corta, aqui fica 4 ao quadrado sobre 9, vezes 9 dá 4. Então, o sentido de VI é oposto em relação ao V0, como mencionamos, e o valor vale 4 metros por segundo. Tá? Então, depois, tirem um print disso aqui, daí depois vocês comparem, tá? Numa resolução de internet para vocês verem. Vem de cá para cá, já direto. Derivando, dá isso, ponto final, tá bom? Sendo que, enfim, é bem mais complexo que isso. Ok. Pera. Manda. Por que o V do objeto é negativo? Tá, eu vou voltar um pouquinho a imagem, só para mostrar para você por que eu defini ele como negativo. Tá, vou voltar um pouquinho. Ok, aqui, ó. Isso daqui, cadê? Isso daqui seria a posição do objeto, não é? Se ele estiver vindo nessa direção, a imagem está indo para lá, isso a gente já tinha definido, e o P vai aumentar ou diminuir em relação a esse ponto do vértice? Vai diminuir? Exato. Então, por isso que eu defini que o V0 é negativo, a velocidade do objeto é negativa, porque está diminuindo a posição até o ponto do vértice, enquanto a velocidade da imagem, então V0 ficou negativo, e a imagem fica positiva, porque a imagem, ó, como ela se afasta, o P' vai sempre aumentando, aumentando, aumentando. Então, a gente define, tá? A melhor definição seria o referencial assim, né? Com relação ao P e o P'. P diminui, então V0 é negativo, P' aumenta, então VI, V da imagem, é positiva. Tá bom? Eles dariam errado se colocasse o contrário? Não, 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 mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, os mesmos valores, só que se eu colocasse que o V0 é positivo, o VI seria negativo. Tá? Se eu colocasse o V0 aqui, se eu colocasse o V0 positivo, o meu VI seria menos 4. Então, em sentidos opostos só, em módulo está tudo certo, é eu que defini que a imagem estava indo na direção do espelho, desculpa, o objeto estava indo na direção do espelho, então a imagem estava ao contrário. Tá? Eles são opostos. Se você define que um é mais, o outro vai ser menos. Tá bom? Só isso. Tá? Então, não estaria errado também você responder isso, você colocar que o V do objeto é mais e achar um menos 4 do V da imagem. Tá? Não seria descontado nada da questão para você. Isso é uma questão de referencial ali. O melhor foi o que eu coloquei, porque como o P diminui, eu coloco o V do objeto negativo, que está diminuindo a posição do objeto, tá bom? Mas fica a seu critério aí. Ok, gente, vamos para a letra B. Que exercício é esse? Esse é o exercício número 2? Meu Deus, se for número 2, a gente está perdido.
Tá, vamos lá. O objeto desloca-se perpendicularmente ao eixo principal do espelho. Por que o P e o P' não estão em metros? Por que o P e o P' não estão em metros? Ah, isso daqui é só uma relação, porque ó, se o P e o P', se eu coloco aqui em centímetros, os dois estão em centímetros, eu corto a unidade, né? Então não vai fazer diferença nenhuma para mim. Se eu coloco em metro, não vai dar diferença nenhuma aqui também. Seria 10 a menos 2 em cima, 10 a menos 2 embaixo, corta os dois 10 a menos 2, fica 20 sobre 30. Tá? Então aqui eu não preciso colocar, eu estou dividindo um pelo outro, então eu não preciso colocar em metro não. O importante é colocar esse daqui ó, no sistema internacional, porque daí a velocidade da imagem dá no sistema internacional também. Tá? Mas esses dois aqui, tanto faz eu colocar em centímetro, milímetro ou metro. Ok, beleza. Vamos lá. O objeto desloca-se perpendicularmente ao eixo principal do espelho. Então, o objeto perpendicularmente, ó, eu estou definindo que o objeto está subindo, então a minha imagem ela está descendo, tá? Se a minha imagem, se o meu objeto sobe e a minha imagem desce, o que vai acontecer aqui, gente? Com maior for o objeto, maior é a imagem. A é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Outro pulo do gato, ó, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Pessoal, o tamanho do objeto, vamos supor que o objeto esteja já desse tamanho aqui, ó, nessa posição. Ele vai chegar nessa posição, né, vamos definir que o O é a distância que ele sobe, vai ser a velocidade do objeto vezes o tempo. E a imagem vai chegar até uma outra posição aqui, que eu não sei qual que é, mas se eu chamar isso aqui de I, significa que a distância que ela caminhou vai ser igual à velocidade da imagem vezes o ΔT. Então, o I e o O eu vou trocar por I é VI ΔT e o O, VO ΔT. Isso é igual a menos P' sobre P, menos 20 sobre 30. Tá bom? Posso cortar os tempos dos dois de cima e embaixo. VI sobre 9 é igual a menos 2 sobre 3. Então, fica que o VI é menos 2 vezes 9, 18 dividido por 3 dá menos 6. Aqui também, mesma coisa, sentidos opostos. Tá? Dúvida? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só verificar quantos exercícios tem, para saber quanto atrasado a gente está. Ah, tem só mais um. Tá. Não está tão atrasado assim não. Tá. Ok, então vamos lá. Então a resposta aqui, ó, do A, 4 metros por segundo, sentido oposto a V0. VI, 6 metros por segundo, sentido oposto a V0 também, tá bom? Ambos são opostos em módulo 4 e 6. Ok. Vamos para o último exercício. Terceiro exercício. Uma pequena barra metálica é solta do instante t igual a 0 do topo de um prédio de 32 metros de altura. A aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. A barra cai na direção de um espelho côncavo colocado no solo, conforme indicado na figura abaixo. Então, a barra está caindo na direção de um espelho côncavo. Em certo instante, a imagem da barra fica invertida 30 centímetros acima da barra e 4 vezes maior do que ela. Então, ó, imagem invertida 30 centímetros acima da barra, não do espelho, e 4 vezes maior do que o objeto, do que a barra. Tá? O instante em que isso ocorre é aproximadamente. Então, vamos lá, vou montar um desenho aqui do que está acontecendo. Ó. Isso daqui é a barra metálica. A barra metálica, a B, saiu de uma altura de 32 metros. Ela vai chegar numa certa posição. E na hora que ela estiver aqui, a imagem vai estar 30 centímetros acima da barra e vai ter um tamanho, esse A', B' é 4 vezes o tamanho original da barra. Tá? Então, está 30 centímetros acima, mas eu não sei quanto vale isso aqui.
A figura mostra fora de escala o instante em que a imagem da barra fica 30 centímetros acima dela, né? A imagem está aqui, ó, 30 centímetros acima. Da figura e do exposto no enunciado, a gente tem que P mais 30 igual a P', né? Ó. P mais 30 é igual à distância da imagem, que vale P'. Vou chamar isso de equação 1, uma equação com duas variáveis, não vou conseguir resolver. Agora vamos para outra informação que ele deu. O aumento linear é menos 4. Ele falou que é o 4 vezes maior, não é? Mas se está do mesmo lado que o objeto é invertida, e se é invertida é menos 4. Utilizando a equação do aumento linear, A igual a menos P' sobre P, menos 4 é menos P' sobre P, então P' é igual a 4P. Agora, acabei de achar minha segunda equação. Se eu tenho duas equações com duas incógnitas, é só montar um sisteminha dessas duas, eu vou descobrir quanto vale P, quanto vale P'. Então vamos lá. P mais 30 igual a P', P mais 30 igual a 4P, né? Porque P' é 4P. Então P vale 10 centímetros. Tá? Passo P para lá, fica 3P igual a 30, P igual a 10 centímetros. Observando agora a figura, a gente conclui que o deslocamento da barra até o instante t vale. Se o P vale 10 centímetros, significa que essa barra andou 32 metros menos 0,1 metros, ou seja, 31,9 metros. Pessoal, acabei de descobrir qual é a distância que essa barra percorre, de lá de cima até aqui embaixo. Eu sei que ela foi lançada, foi jogada, foi solta, na verdade, desculpa, com velocidade zero. Então, a velocidade inicial eu sei, gravidade a gente sabe, né? Vamos usar na queda livre o nosso famoso sorvetão. ΔS é V0t mais gama t ao quadrado sobre 2. O ΔS é a altura que essa barra percorreu, 31,9 metros. O V0 vale 0, eu até cortei ele daqui. Deixa eu marcar, ó, esse cara aqui vale 0. Tá? Então fica a gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. Passo 2 multiplicando, fica 63,8 dividido por 10. Cadê? Ok. Isso dá aproximadamente 2,5 segundos. Alternativa certa, letra E. Então, multiplica 31,9 por 2, divide por 10, tira a raiz quadrada daquilo, aproximadamente 2,5. Tá? Bem, não é um exercício demais complicado, não. Tá? Só o complicado é desenhar. Na hora que você monta esse desenho aqui, entende? Ó, o objeto está aqui, a imagem está 30 centímetros atrás dele. Então, tudo P' é P mais 30 centímetros, uma equação. A segunda equação, a imagem é 4 vezes maior do que o objeto, mas por estar do mesmo lado dele é negativa, é invertida, então menos 4. Achei a segunda equação. Com as duas equações eu sei quanto vale o P, logo eu sei qual é a distância que essa barra percorreu até chegar aqui no ponto mais baixo. É 32 centímetros menos 10 centímetros, ou seja, 31,9 centímetros. Sim, difícil seria calcular a raiz, mas daí numa questão dessa, por ser difícil calcular a raiz, faz 2,4 vezes 2,4, 2,5 vezes 2,5, tá? E vê qual valor se aproximou mais, tá bom? Você vai ver que é 2,5 que se aproxima mais, tá? Chatinho mesmo, tá bom? É mais fácil fazer 24 vezes 24 e 25 vezes 25. 25 vezes 25 dá 625, 6,25. Bem mais rápido, tá bom? Bem, pessoal, conseguimos. Dúvida? Dúvida? Não? Tá. Ó, só uma coisa aqui. A derivada de uma função que é uma função é a derivada dessa função em relação, vezes a derivada dessa função em relação a um outro elemento. Tá? Lembrem disso.
É o produto de derivadas das suas componentes, tá? Regra da cadeia. Eu pego o cara aqui dentro e chamo de U, daí eu vou derivar o primeiro elemento em função de U, depois o U em função do último elemento, que nesse caso era X. No nosso exercício lá era T, tá? Era em função do tempo. Depois volto no desenho do último exercício para printar. Volto sim. Eu só estava enchendo linguiça aqui, queria relembrar para vocês. Ok. Pessoal, até semana que vem, tá? Abração a todos. Até semana que vem. Falou. Tchau, Mike. Abraço. Falou, Felipe. Valeu, Gauss.